E agora, aí, Marcinha, tudo bom, querida? Ai, sim, agora estamos juntas. Agora estamos juntas, que coisa boa. Vocês estão me E ouvindo aí, bem? tá tranquilo? Você Sim, está tá aqui. bem ouvindo tranquilamente? Tá tudo em Sim, ordem? eu só aumentei um pouquinho o som que estava baixo. Então tá Boa bom. noite a todos que estão entrando. Sejam bem-vindos aqui à nossa conversa informal. Nosso papo gostoso, né? O nosso Isso. gostoso. Deixa eu ver se eu levanto um pouco isso aqui, que está me parecendo que a minha imagem está cortada. Vamos ver aqui o que eu consigo ajeitar. Acho que assim dá. Oi, Marcela. Não Minhas está. amigas escritoras aqui Olha que estão legal. entrando também, que eu convidei. Muito bem-vindas, muito bem-vindos a todos que estão entrando para bater um papo com a gente num assunto que é apaixonante. Ah, não é, Márcia? Oi, Eu então. Eu sou apaixonada por esse assunto, por esse tema. Eu acho que é um tema que aprofunda rapidamente o autoconhecimento e por isso ele é fantástico. Porque sem autoconhecimento a gente não consegue alavancar uma boa autoestima e uma boa autoconfiança. Verdade, Né? verdade. Agora, para quem não me conhece, eu sou pesquisadora do tema há muitos anos. E para quem me conhece e não conhece a Márcia, a minha mentorada querida do programa Nós por Elas, que foi assim, né, uma empatia imediata, né, Foi Márcia, uma coisa mesmo. muito gostosa, muito interessante, trabalha com mil coisas, É, mas usando essa metodologia nos amigurumis, que, olha, para falar a verdade, eu nem conhecia esse termo. tô Ai, bem que, aqui acompanhada, olha. Já trouxe as minhas fofurinhas aqui. que delícia! Agora me fala, como foi que você teve a ideia, como foi que surgiu essa vontade de trabalhar com amigurumis? Bom, então, eu já faço crochê. Na realidade, eu comecei a aprender crochê quando era criança. E faço tricô há mais de 30 anos. Só que assim, eu sempre fui muito apaixonada por artes manuais e queria muito aprender essas bonequinhas, só que eu achava que era muito difícil de fazer. Aí há 3 anos, né, quando começou a pandemia, em 2020, durante a pandemia, durante um daqueles workshops que tinha assim, né, a dar com pau, né? Toda vez que a gente abria o Instagram, abria o Facebook, tinha workshop aí aparecendo de algum mentor, algum professor. Aí eu fui para um workshop de professora criativa e encontrei hoje grandes amigas artesãs e a gente fundou um grupo no WhatsApp. A gente fez um grupo no WhatsApp chamado Artesãs Criativas. E aí, como todo mundo estava em casa, sem fazer nada, a gente começou no próprio grupo, uma vez por semana, ia uma das meninas ensinar alguma das técnicas que elas conheciam. E aí, uma dessas meninas, Adriana Martins, por sinal, maravilhosa, ela ensinou um amigurumi. E aí eu disse, meu Deus, será que eu consigo fazer? Mas ela tinha uma didática tão boa, tão simples, eu disse, eu vou arriscar. Aí fiz o primeiro amigurumi desse tamanho, um polvinho desse tamanho. Gente, depois eu não consegui mais parar. Ela acendeu o bichinho do amigurumi aqui dentro. E aí eu comecei a procurar receitas e comecei a desenvolver as minhas receitas. E aí depois, agora recentemente, entrei numa universidade amigurumi da professora Mariana Fontoura, maravilhosa, minha prof amada. E aí desenvolvi todas as técnicas e os porquês dos amigurumis. E aí eu comecei a fazer minhas peças autorais, né, minhas bonecas autorais, que hoje, assim, são o meu encantamento. E é essa a história. Que legal. Agora me fala uma coisa, que tipo de pessoa encomenda um amigurumi? Então,
Normalmente são pessoas que, primeiro assim, elas querem um produto que não seja aquele produto impessoal, mesmo que seja uma boneca, porque né, amigurumi não é só boneca, tem bichinhos, tem outros tipos de peças que você pode fazer, porque é uma técnica japonesa, milenar, que a gente faz em crochê espiral. E normalmente quem procura são aquelas pessoas que estão cansadas de ir para shopping ou ir para comércio e comprar um produto que não tem uma afetividade envolvida, não tem uma personalidade, né? Porque é feito em série, não tem aquele vínculo, né? Aquele diferencial. Então, os meus clientes, eles querem o diferencial, eles querem se identificar e também identificar a pessoa que vai presentear. Né? Como eu já fiz amigurumis de médica, já fiz de personagens de livro, que depois eu vou mostrar, que eu já vi que tem 2 clientes aí que são escritoras, que eu fiz uma das bonecas tá comigo, assim, tá passando os dias aqui em casa. Aí depois eu mostro para vocês. Então, esse é o e é uma coisa interessante, porque você puxa assim, na sua forma de comunicar o seu trabalho de amigurumi, a afetividade. E isso, com certeza, é uma coisa que deve mexer com muita gente, né? Porque o ser humano está tão carente de afeto. O que a gente vê hoje em dia são pessoas mais ansiosas, mais tensas, mais insatisfeitas, frustradas. E quando você fala de afetividade, eu acho que isso é um link que conecta muito com uma clientela muito especial, né? Que está em busca de alguma coisa que seja só exclusivo, mas que transmita essa energia de afeto. Estou certa? Tá certíssima. Inclusive, assim, a gente pensa que boneca só atrai criança e não atrai só criança. A maioria dos meus clientes, inclusive, são adultos. Adultos que buscam justamente isso, a afetividade na peça, que tenha aquele toquezinho que vai lá buscar a memória afetiva, ou de um momento, e a conectividade com os próprios sentimentos, né? Então é muito interessante isso que você acabou de falar, porque realmente a gente está muito carente disso, né? E tanto que no meu Instagram, quem for lá, né? Depois eu vou aqui fixar, você pode ver que na bio eu faço amigurumis afetivos, porque eles têm sim essa conotação afetiva. Você não vai, claro que se a pessoa encomendar tipo, um cachorro, eu faço um cachorro, mas até um cachorro, Desculpa ele tem... te contar. Oi, pode falar. Cachorro hoje em dia é de grande afetividade, é um companheiro, não é? Exatamente, né? Então, assim, mesmo que seja um cachorrinho, que a pessoa diz, não, mas eu gosto, eu nem tenho cachorro, mas gosta do cachorro. Então, tem essa afetividade envolvida, né? Não é apenas um cachorro, é um cachorro, e às vezes até, normalmente o cliente, quando vem para mim, ele tem algo idealizado na cabeça. Eu quero mais assim, eu quero mais assado. Então, eles têm essa liberdade aqui no Bilu Ateliê para a gente conversar com isso, porque a ideia é essa, não é só vender uma peça, mas sim ter algo afetivo envolvido. Muito legal isso. Nossa, eu fiquei encantada, porque realmente é uma coisa assim, dependendo do presente que você quer dar, especialmente quando a gente pensa em presente, né? Sim. Você vai dar presente normalmente, geralmente, para uma pessoa que você gosta, né? Que você tem um afeto, uma coisa especial. Eu, por exemplo, costumo procurar alguma coisa que tenha a cara da pessoa, que me diz, que me conecta com a energia daquela pessoa, né? E às vezes é meio complicado de achar realmente, às vezes você não encontra, você olha isso, ela já tem aquilo, ela não usa aquilo, e um bonequinho, principalmente, lógico, né? Quando se trata de uma criança, adolescente ou uma mulher, para um homem, eu acredito que é muito mais complicado, mais difícil.
Nada, deixa eu te falar, vou te cortar um pouquinho. Eu tenho um cliente que mora em São Luís, que ele é fascinado por esportes e ele já me encomendou 2 bonecos. Ai, que Bonecos legal! bonecos Bacana. de atletas, né? Então, um foi de futebol americano, que ele é louco por futebol americano, que eu fiz o personagem, assim, atleta, né? O é, jogador, né? Fiz com bola de futebol americano, com a faixinha, com a logo do Kansas City, né? Que ele é lá joga lá nos Estados Unidos, e de um tenista, do Rafael Nadal, que ele também é louco por tênis. E ele deixa no escritório dele. Olha que coisa maravilhosa. Mas que bacana isso, né? Mas é mais raro, é mais raro. É Acho que a raro, é maior mais parte da raro. clientela é feminina, mas é muito bom saber que agora também é assim, porque todos nós temos dentro de nós uma energia masculina e uma energia feminina. É lógico que vai predominar mais para a mulher a feminina, para o homem masculino, mas nós temos as duas, né? Tanto que hoje você vê a quantidade de profissões que são exercidas, antigamente era só para homens e hoje são exercidas pelas mulheres, né? Então, eu acho isso muito bacana, o homem se permitir ter esse ícone de afetividade, né? Sim, verdade. Transformado no boneco. Olha que coisa Pois bacana. é. Eu acho isso Inclusive, fantástico. falando de bonecos, né? De bonecos, não de bonecas, até tem a Paulinha Franca que está pedindo para mostrar o Zequinha. Porque o Zequinha, para quem não conhece, a Lutz falou que eu tenho muitas funções, né? Uma delas é ser escritora. E eu tenho um dos meus livros é esse aqui, As Viagens de Zequinha com um Galo Muito Arretado, que mostra a história do frevo, né? De uma forma lúdica. E eu fiz para esse lançamento o bonequinho do Zequinha. Olha que graça. Pois é. Porque É e muito ele fez sucesso, interessante. todo mundo que chegava lá queria pegar no Zequinha, queria tirar foto com o Zequinha, porque é um personagem de livro transformado em amigurumi. Muito Então, bacana isso. Olha só. vem da vida, né? E tem outro, depois eu mostro outra. Que bacana. É fantástico isso. Eu acho que é uma criatividade, é um diferencial na sua criatividade, né? Na sua capacidade de perpetuar essa afetividade de várias formas, né? Porque, com certeza, o livro lá, o Zequinha, é uma coisa mais direcionada para as crianças e, com certeza, deve ter muita coisa que traz essa afetividade. E o boneco vai fortalecer isso com, Exatamente. com palpável, com algo Até a hora palpável. da história, né? Fica mais interessante. Você contar a história tendo o personagem é muito mais interessante, né? Nas Com mãos. certeza, com certeza. E daí mais uma coisa que a gente tem em comum, porque eu também sou escritora, né? Entre mentorar e ser coach, É, terapeuta, uma série de outras atividades, eu tenho também os meus livros publicados. E um desses livros é o que chamou a sua atenção no começo da nossa mentoria, que foi verdade. falar sobre nomes, né? Então aqui está o livro. Maravilhoso. Esse livro ele existe no físico e no virtual, né? No digital. E quem tiver aqui comigo no Instagram, se tiver interesse, vai lá na minha bio, clica lá que vai abrir 2 abas, uma para quem deseja adquirir o livro físico e outra para quem deseja o livro digital. Por quê? Luzes. Porque esse trabalho é um dos meus grandes afetos. Gente, eu queria que você explicasse para as pessoas, principalmente quem não te conhece, tá? Porque eu sou suspeita para falar, porque eu tive essas semanas maravilhosas de mentoria com você e li o livro e me apaixonei já. É um dos meus livros do ano. E aí eu queria saber o que despertou em você esse interesse em pesquisar os nomes e as letras dos nomes? Me fala. Vou te contar. Vou até tomar um gole d'água.
Eu sempre fui uma pessoa, desde menina, que tinha uma certa dificuldade de entender comportamento. Eu não conseguia entender por que as pessoas tinham comportamentos tão diferentes dos meus. Porque a gente sempre acha que a forma da gente sentir, pensar e agir é a melhor para nós, não para o outro. Mas quando você ainda é criança ou adolescente, você estranha isso tudo. E eu sempre tive essa curiosidade, né? Aí, com o passar do tempo, eu tive outras profissões antes de ser terapeuta e tal, mas quando eu tinha 21 anos, eu li um livro, olha que interessante, de um cirurgião plástico, que falava da metafísica da saúde. Foi a primeira vez, chamava Psicossomática, a Medicina da Alma. Até hoje eu lembro o nome do livro, imagina, tem 50 anos. E aí, aquilo me despertou muito a atenção, porque esse médico, ele observava que o mesmo padrão de cirurgia, vamos supor, uma correção de nariz, que ele fazia em 5 pessoas diferentes, nas 5 ele tinha ótimos resultados, só que cada pessoa reagia de uma forma completamente diferente. Então tinha gente que falava assim, mas como o senhor estragou o meu nariz? Mas como? Eu não me identifico com esse nariz. E assim iam as pessoas reagindo de formas tão diferentes. E ele começou a observar isso, porque ele falou, não é a técnica, porque esteticamente todos ficaram perfeitos. As pessoas não se percebiam. E aquilo chamou a atenção dele, e ele começou a pesquisar a respeito. Esse livro chamou a minha atenção. Poxa, então, não são as circunstâncias que fazem com que as pessoas tenham reações, determinadas reações. São as pessoas com o seu olhar que vão direcionar, que vão produzir reações de acordo com as circunstâncias que elas estão vivendo. Sim. Falei, nossa, mas então eu tenho que conhecer, eu tenho que aprender a lidar com o ser humano. Aí eu fui estudar astrologia, fisionomia, leitura corporal, numerologia, fonosofia. Aí eu fui estudando isso. Isso tem mais de 20 anos, né? E eu comecei a entender o porquê que uma pessoa reage dessa forma e outra reage daquela forma. Porque em todos os sistemas de diagnóstico de comportamento, a gente vê padrões de comportamento diferentes. Aí eu falei, mas isso é muito importante. Por quê? Na medida em que eu consigo interpretar e entender o porquê daquela pessoa agir daquela forma, fica mais fácil. Se eu entendo, eu aceito. Se eu aceito, eu respeito. E se eu respeito, eu harmonizo os relacionamentos. Aquilo foi, assim, um estupim na minha vida. E aí eu comecei, as primeiras ciências que eu comecei a estudar foram a astrologia e a numerologia. E eu me encantei com as duas. Só que, naquela época, era muito caro um programa de astrologia. A gente tinha que fazer tudo manualmente. Ai, aquilo dava um trabalho absurdo. Cada mapa tem 12 casas com os 12 signos e tem os aspectos formados entre os planetas. Então, e a interpretação, a astrologia mesmo diz, os astros indicam, mas não obrigam. Sim. Né? Você pode ou não fazer uso daquilo. Então, a interpretação era uma coisa que exigia bastante da gente, muita atenção, é muita informação. Quando eu comecei a estudar numerologia, eu percebi uma coisa muito mais simples, mas muito profunda. Por quê? Quem criou a numerologia, eu faço a numerologia pitagórica, foi Pitágoras, que foi um dos maiores matemáticos que já viveu no planeta. Né? E ele também trabalhava muito com a frequência, não só numérica, mas com a frequência sonora.
Bom, passou. Estudei muito a numerologia e comecei a fazer os mapas numerológicos. Tem muito cálculo também, mas era uma coisa muito mais simples, eu fazia manualmente. E eu comecei a me encantar com aquilo. Aí, depois disso, eu fui fazer um curso de fonosofia. A numerologia, ela fala da frequência vibratória de cada numérica, de cada letra. A fonosofia, ela vai ver a frequência sonora, a vibração sonora de cada letra. Aí, o que eu fiz? E eu tive a sorte de fazer o curso de fonosofia com a pessoa que trouxe a filosofia, a Elaine Barr. E eu fui aluna dela e me encantei, comecei a estudar muito, pesquisar, enfim. Aí eu fazia não só os mapas numerológicos, como eu fazia análise de nome, que é diferente. A análise eu fazia pela filosofia, não tem tantos cálculos. Mas aí começou a bater uma ficha, eu comecei a comparar as duas coisas, cruzar todas as informações, e eu vi que uma completava a outra. Falei, gente, eu vou escrever um dicionário de nomes. E comecei a escrever. Só que imagina a quantidade de nome que tem nesse mundo. Eu não ia terminar aqui nunca, ia virar uma enciclopédia de tanto verbete que ia ter. Aí foi passando o tempo, o livro foi ficando de lado, porque não dava tempo de fazer tanta coisa. Quando caiu a minha ficha, eu falei, mas eu vou simplificar isso aqui num livro que vai trazer todas as características das letras, tanto pela numerologia como pela fonosofia. E cada pessoa vai poder pegar o livro e analisar o próprio nome, ver todas as características, os dons, as habilidades, os temperamentos, as profissões indicadas por cada letra do nome. Então fica uma coisa muito mais acessível e muito mais simples, porque não tem cálculos, não tem aquela coisa. Então cada um pode fazer essa análise. E aí eu comecei a perceber outra coisa. Quando você faz análise com a numerologia, é absurda, né? Assim, é muito, muito patente aquilo que é dito. As pessoas até brincavam quando eu entregava o mapa, mas pera lá, onde é que você estava? Escondida dentro do meu armário? Como é que você sabe tudo isso com respeito? E com a análise do nome, sem os cálculos da numerologia, eu conseguia a mesma coisa praticamente. Então eu falei, não, esse é um caminho que fica mais fácil de ser trilhado e traz um número imenso de informações. Você tem o livro, você já observou isso, né? Então. E aí eu falei, não, esse é o caminho. Por quê? O que a gente percebe? Quando a pessoa não tem um autoconhecimento verdadeiro, profundo, quando ela está baseada nos seus sistemas de crença, em tudo que ela ouviu desde a primeira infância, em tudo que ela absorveu, mesmo na vida intrauterina, onde ela não tinha ainda a capacidade de raciocínio, mas ela já tinha sensações, e aquilo fica registrado no inconsciente, a pessoa se engana muito a respeito de si mesma. Verdade. Então, quantas crenças limitantes são cristalizadas, por quê? Durante a primeira infância, a criança não tem capacidade de discernimento, essa capacidade só vai ficar madura por volta dos 24, 25 anos, e tudo que ela absorveu durante a primeira infância vai cristalizar um padrão de verdade absoluta, virar lei para ela. Então, isso limita demais, porque, olha, eu tenho um outro livro que fala você, o seu medo e o seu instinto. É um livro que eu só falo sobre superação de medos. E a gente vê quantos dos nossos medos foram absorvidos da ancestralidade, foram transmitidos pelo DNA ou por esses sistemas de crença que foram embutidos, às vezes, no momento de susto, no momento de choque, no momento de decepção. Então, uma coisa acaba trazendo um complemento para a outra. E aí eu falei, caramba, meu Deus do céu, isso é uma ferramenta do verdadeiro autoconhecimento. E quando você tem esse verdadeiro autoconhecimento, você começa
a observar a si mesmo, aos seus padrões de comportamento, as suas crenças limitantes, você fala, mas espera lá, então isso não é meu, eu absorvi de alguém. E aí, com todas as características de cada letra do seu nome, você vai se identificando cada vez mais. E à medida que você se identifica, você se reconstrói, você ressignifica as suas crenças. Maravilhoso. Isso faz o quê? Isso eleva a sua autoestima, isso fortalece a sua autoconfiança. Então, é um mundo sem fim de uma abertura de consciência, é uma quebra de padrões, é um divisor de águas na vida da gente. Verdade. Lude, dá um spoilerzinho pra gente aí, quer dizer, pra gente não, que eu já conheço, né? Para o pessoal que está assistindo que não conhece, se existe diferença entre vogais e consoantes na interpretação de um nome, qual o papel das letras no nome da pessoa? Só spoilerzinhos. Não dá tudo não, hein? Só spoilerzinho para o povo ficar interessado. As vogais, elas falam a respeito da nossa alma. As vogais representam a nossa alma. Então, elas vão indicar missões, propósito de vida, lição de vida, aprendizados. A gente vai perceber isso tudo por meio das vogais. E as consoantes, elas vão falar da nossa personalidade. A nossa capacidade de expressão, a forma como a gente se apresenta, como nós administramos a nossa personalidade, como nós nos colocamos no mundo, na vida, na matéria mesmo, né? A minha forma de pensar, de sentir, de agir diante dos obstáculos, diante das circunstâncias. Como é que eu me comporto? A alma vai me falar dos meus desejos, do meu propósito, da minha missão, né? Agora, as consoantes vão falar, o que eu estou fazendo aqui? De que jeito eu vou trabalhar esse meu destino, vamos dizer assim, né? O que eu quero nessa vida? E é por isso que é muito interessante que elas vão mostrar muito, tanto uma quanto outra, mas quando você começa a analisar todas as letras do nome, você vai ver um leque muito aberto de possibilidades de profissões. Só que, de acordo com o nome, ele vai direcionar muito para humanas, para exatas, para biológicas. Então, a pessoa vai falar, nossa, que interessante. Ela começa a perceber, muitas vezes, ela saca que ela está no caminho errado. Mas não era isso que eu queria para a minha vida. Por isso que tem tanta gente que faz 1, 2, 3 faculdades e larga no metade, não consegue terminar. Né? Muitas vezes a pessoa faz uma faculdade, faz a pós-graduação, faz o mestrado, quando vai trabalhar naquela área, não era nada de queria. Verdade. Isso traz um aprofundar do nosso autoconhecimento que é extraordinário e um processo muito rápido. Sim. Né? Porque é pegar o livro e começar a analisar essa letra do meu nome, aquela, e vai fechando, né, um leque. Vai fechando um leque, vai percebendo as tendências, vai percebendo as suas habilidades, vai descobrir muitas habilidades que nem sequer sonhava que lhe pertencia. Por quê? Porque estava bloqueado pelas crenças limitantes. Então, assim, é um mundo fantástico. Eu vou aproveitar, vou dar uma outra dica. Eu estou pensando, não tenho ainda data, nada, para fazer um workshop online, aprofundar muito isso daqui. Opa. Então, quem tiver interesse, pode ir lá na minha bio e vai estar lá. O workshop Autodescoberta. Porque é uma autodescoberta. E a pessoa entra num grupo do WhatsApp e vai ficar quietinho lá no grupo, não vou ficar falando muito nem nada, só para ver se tem interesse no workshop. Se tiverem, as pessoas entrarem e tal, aí a gente começa a conversar e dar umas dicas e trocar umas ideias para, num futuro,
a gente fazer esse workshop online, porque acho que vale muito a pena. Porque muita gente pega o livro e deslancha. Você tirou de letra, assim, né? Tanto que começou a dar nomes para os seus amigurus. Não é? E aí eu te faço uma pergunta. Quando você começou a colocar os nomes, você percebeu alguma diferença? Ah, percebi. Percebi sim. Porque assim, quando eu comecei a colocar os nomes conscientemente, né? Porque eu colocava alguns nomes em algumas bonecas específicas de uma forma inconsciente. Aí eu olhava para a carinha dela e achava que ela tinha carinha de Ana, carinha de Sofia, carinha de alguma coisa. Mas quando eu comecei a conhecer mais, né, esse trabalho lindo e comecei a pesquisar mais também dentro do seu livro sobre os nomes, as letras, eu passei a fazer diferente. Eu passei a olhar a boneca, ver qual é o objetivo dela, qual é a alma, porque a boneca tem uma alma também, né? A alma que você coloca nela, né? Ou a alma que você está colocando para aquela pessoa que vai receber nessa boneca, que ela te passa todas as informações, para quem se é para ela, se é para alguma pessoa especial e tal. Então tem todo um contexto. E aí, quando eu comecei a colocar os nomes e a tagzinha explicando algumas características do nome, gente, nossa, o pessoal ficou encantado, né? Porque é mais uma coisa que vem a agregar afetividade e identidade também, né? Que a pessoa começa a se identificar. Embora possa não ter o mesmo nome que ela, né? Mas ela diz, de repente começa com a mesma letra, então eu estou vendo essas características, né, em mim, que tem na boneca também, então é bem interessante, foi bem aceito, sim. Era isso que eu ia perguntar, se você percebeu essa identidade, essa afinidade da pessoa que adquire a boneca com a energia que aquela boneca está trazendo com aquele nome. Sem dúvida, sem dúvida, sem dúvida. É uma coisa assim que as pessoas elas se identificam muito. Eu vou dar um exemplo da que está comigo provisoriamente, né? Que é da minha amiga escritora também. Eu vou primeiro mostrar o livro e depois o livro dela, é Kim Becker, maravilhoso esse livro, recomendo, tá? É a escritora Tiffany Valente. E ela me pediu, esse livro é uma história de vida dela, assim, não é sobre a história da vida dela, tá? Mas ela escreveu esse livro ainda adolescente. E aí ela guardou esse livro, essa ideia do livro durante bastante tempo, para depois conseguir publicar. E hoje é um sucesso maravilhoso, já é a segunda edição. E aí ela disse, Márcia, eu queria tanto fazer uma boneca dessa personagem. Porque é uma personagem muito forte, é uma personagem que tem uma personalidade, tem o lado adolescente, mas também um lado que está descobrindo as potencialidades dela, sabe, no mundo mágico. E aí eu fiz aqui. Ai, que linda! Tudo, ela tem uma espada, ela tem tênis, então ela tem, né, esse cabelo maravilhoso. Né? Esse cabelo volumoso, assim, então... E é exatamente o que tem na capa do livro. Né? Então, isso trouxe, assim... então, essa aqui, ela já nasceu com nome, né? Porque é o nome da Kim, que é o nome da personagem. Mas traz essa alma da personagem. Inclusive, como eu já tinha lido o livro, né? Quando eu fiz, eu pensei na personagem para fazer, né? E aí, justamente, a gente dá, como o pessoal está falando aqui, dá vida a esse personagem através da boneca. E com as outras, que não são personagens de livro, mas são bonecas afetivas de outra forma, porque essa também é afetiva, só que afetiva que a pessoa vem e fala, olha, eu quero uma boneca para dar para uma sobrinha, ou dar para minha amiga, ou para mim mesma, mas que remeta a uma determinada sensação, um determinado momento, né? E vai com o nome, essa relação ela aumenta muito mais.
a integração, porque aí ela deixa de ser apenas uma boneca para ser uma companheira. E é um personagem de verdade, né? Porque já tem a história, já conhece a história, Sim. e a boneca com aquele nome daquele personagem eu tenho a impressão que é como se a pessoa que adquirir essa boneca tivesse a companhia do personagem junto dela. Ela se sente um pouco, eu acredito assim, que a Tiff mesmo, quando ela, a escritora, né, quando ela pega a Kim, ela deve sentir essa sensação justamente de, eu tô com a minha personagem, a personagem estava aqui na minha cabeça, que está nos livros, mas está aqui na minha mão. Eu estou pegando nela, eu estou colocando um sentimento nela, que eu, quando estou escrevendo, eu estou escrevendo uma cena, olho para ela, digo, o que ela faria, né? Então é muito interessante É isso. muito bacana. Nossa, é fantástico. Isso traz uma identidade e uma afetividade muito maior, né? Porque é uma conexão, uma ligação muito forte, né? Tanto para ela que escreveu o livro, como para uma pessoa que amou o livro e que vai amar ter uma boneca, personagem daquela história que ela gostou, se identificou com a história, né? É Verdade. muito bacana. Até a Paulinha está falando aqui que ela tem um quarteto, né? Quer dizer, quarteto não, é um trio, porque ainda falta uma boneca para fazer, mas tem o Zequinha que eu mostrei, a Tiffany, e tem a escritora Marcela Franca, que ela escreveu o livro Camões, que é de uma sereia, e eu fiz, foi o primeiro personagem de livro que eu fiz foi dela, foi uma sereia. E ela também me mandou as fotos da capa do livro. E a sereia dela não é qualquer sereia. É a personagem principal, é a sereia que ela sonhou, que ela colocou o tipo de cabelo, o tipo de cauda. Então, tudo foi feito pensando nisso, né? Como você falou, a identidade aí gera uma conexão muito forte mesmo. Nossa, é muito gostoso isso, né? É, É, me fala uma coisa, se eu vou fazer aqui um bate-volta com você. Falando de nomes, né? Que eu falei, porque a gente escolheu um nome e tal. Mas tem pessoas que elas mudam o nome depois de adulto, né? Tem uma certa idade que depois pode mudar o nome. Você acha que isso demonstra que ela tem autoconhecimento ou é só por afinidade mesmo? Ou um pouco dos dois, não sei. olha, existem algumas filosofias que dizem que é a própria alma que escolhe o nome e intui a pessoa que vai dar aquele nome, né? Ela intui o pai, a avó, a mãe, a pessoa que vai dar. Sendo isso ou não, como o nome fala muito da personalidade, fala muito da energia da alma, quando a pessoa não aceita o próprio nome e quer mudar, é um sinal de que existe um conflito. Não é nem autoconhecimento, muito pelo contrário. É uma rejeição de uma energia que você veio para trabalhar e não está de acordo, não está aceitando. Né? É como aquela pessoa que quer mudar a regra no meio do jogo, quer mudar o contrato no meio do trabalho. Então é uma coisa assim, vai vigorar? Lógico que vai vigorar. Vai trazer uma transformação na vida dela? Com certeza que vai, porque vai mudar. E olha que interessante, nem todas as pessoas têm todas as vogais no nome, mas pelo menos 2, 3 vogais todo mundo tem. Concorda Sim, comigo? Você sim. mesmo, Márcia, de cara já tem a e I, né? Uhum. Feitosa, tem o E também, tem o O também, olha quanta vogal que você tem, né? Tem. Então, é lógico que por mais que a pessoa mude o nome, algumas letras vão permanecer. Sejam vogais ou consoantes, vai acabar. Por quê? Porque ninguém se desvincula totalmente da sua energia primordial, né? Verdade. Então, muda. Tanto muda que, olha, na numerologia, a gente faz existe um trabalho que é a harmonização do elemento com o nome. Então, nós podemos mudar, por exemplo, a nossa assinatura, mudar mesmo as letras
da assinatura para mudar a frequência, para uma frequência que a gente escolha ser mais conveniente para aquilo que a gente deseja. Eu mesmo, meu nome é Maria de Lourdes Ganzelli. Eu assino todas as minhas redes sociais, são Lourdes Ganzelli com O-U, que é o meu nome original, com O-U. Eu não uso Maria, nunca usei, porque nós éramos 3 irmãs, e as 3 eram Maria. Então, desde pequena, nós somos acostumadas, sempre a família inteira chamava, por exemplo, eu sou Maria de Lourdes, a Raquel era Raquel Maria, a Ana era Ana Maria. Então, ninguém usava Maria, porque senão ninguém sabia com quem ia falar. Né? Então, era de Lourdes, a Raquel era Raquel, a Ana, Ana. Aí, o que acontece? A soma total de todas as letras não dava uma frequência muito boa para aquilo que eu estava querendo. Então, eu mudei. Você pode mudar uma letra, vai mudar toda a configuração da assinatura. Então, você muda seus documentos, permanece o mesmo nome, você muda só a assinatura, tá? Entendi. Muda só a assinatura, mudou a frequência. Então, você continua tendo todas as letras do seu nome vibrando normalmente, mas na assinatura você dá um up para aquilo que você quer direcionar. Entendi. Tá? Quando a pessoa muda o nome, ela muda muito das suas características. Então, existe uma tendência natural para ela passar a ter um novo comportamento. É a mesma coisa, por exemplo, na numerologia, nós temos números que são mais favoráveis para uma determinada coisa do que para outra. Então, você muda, por exemplo, o número da sua casa, porque a numeração, mesmo de prédio, apartamento, essa coisa toda, ela é dada pela metragem da front, né, da frente. E teve uma época que eu comprei uma chácara e eu morava na chácara. Mas eu tinha tanta visita que eu ficava louca todo final de semana. Chegava segunda-feira, eu estava esgotada e ficava toda aquela bagunça para eu limpar, para eu arrumar e tal. Eu falei, meu Deus, eu preciso mudar isso. Aí eu fui na prefeitura e falei, eu quero mudar o número da minha casa. Aí eles falaram, qual é a tua, né, me dá um número, um lote e tal, não sei o que, eu dei tudo. Eles falaram, você pode daqui até lá pôr o número que você quiser. Aí eu troquei o número, sumiu todo mundo. Olha. Porque tem isso, a frequência numérica vai mudar a vibração do ambiente, a vibração da pessoa, a vibração daquilo que você está colocando aquela frequência. Então, realmente, você quer ver uma coisa simples de observar? Estamos falando em mudar letras de nome, mudar a forma, né, da pessoa chamar, se identificar e tal. Muita gente me chama de Lu, muita. E algumas amigas me chamam de Lulu. Eu sempre me apresento como Lourdes, que é o meu nome inteiro, Lourdes, sem cortar. O brasileiro tem o costume de diminuir nomes até por carinho, né? Sim. Então, eu costumo dar o exemplo de Bárbara, porque Bárbara tem uma sonoridade muito forte. Normalmente, as Bárbaras, qual é o apelido delas? Babi. Pode notar, não é? Você vê o meu nome, Lourdes. Quem me chama de Lu ou Lulu, qual é o mais forte? Lourdes é muito mais forte do que Lu. Mais forte. A sonoridade já mostra a força daquele nome. A mãe pega uma criança, José Paulo, José Henrique, nome duplo. Normalmente, qual é o apelido? Zé ou Zeca, não é? Tá, tudo bem. A mãe chama a criança de Zé ou de Zeca, faz isso, faz aquilo, vem aqui, vamos comer, vamos almoçar, tal. Quando a mãe quer chamar a atenção daquela criança, o quarto está uma bagunça e ela quer que ele vá arrumar o quarto, como é que ela chama? Ela chama o nome inteiro. Nome é sobrenome, né? Responsabilidade, entendeu? Traz a energia completa do nome, traz a responsabilidade. Deixa eu só te interromper um pouquinho, tem uma pergunta bem interessante aqui, da Maria José. Ela está perguntando assim, 3 irmãs com o mesmo nome e sobrenome,
O que muda no significado das letras? Não, no significado das letras não muda nada. Não muda nada. Nos- Mas aí, como, assim, eu acho que o que ela quis perguntar é que, assim, se as três irmãs têm o mesmo nome, elas teriam, teoricamente, a mesma personalidade? Não tem, né? Assim, Necessariamente, sabe por quê? Tem outras coisas que influenciam também, né? Inclusive a data do nascimento vai influenciar também, e a forma como cada uma administra aquela energia. Você quer ver uma coisa? Peraí, a Celina, podemos colocar uma letra ou um número nas letras para melhorar? Pode, Celina. Às vezes a pessoa mora num apartamento e ela não pode mudar o número do apartamento, né? Ela põe uma letra equivalente a um número que vai dar a frequência que ela quer para aquele apartamento. Por exemplo, uma casa que termina com a soma de 9. 45, vai dar 9. Somou 4 com 5 dá 9. É uma casa, é aquela casa onde todo mundo vai bater para pedir uma xícara de açúcar emprestado. Furou o pneu do carro na rua, naquela casa, vai bater para pedir uma ferramenta, sabe? Tem essas coisas. Uma casa que soma número 4, é uma casa que sempre vai ter alguma coisa que vai quebrar, que vai ter conserto, que vai ter reforma. Então, tudo isso influencia muito. Tanto no nome, tanto no nome da pessoa, como no carro, na placa do carro, no número do telefone, na porta, no número da casa, tudo isso influencia muito, gente. É muito interessante. Então, no caso, você vê, a pessoa ela vai pôr o mesmo nome igualzinho nos três filhos? Não vai. Sempre vai ter um segundo nome diferente, sempre vai ter um sobrenome a mais, às vezes põe o sobrenome da mãe mais o sobrenome do pai. Então, é muito difícil. Eu nunca vi. Olha, eu fiz centenas de mapas numerológicos e de análise de nome. Eu nunca peguei alguém que tenha três filhos com 3 nomes exatamente igual. Acho que nem pode, né? Porque o diferencial no cartório é justamente o nome da mãe, não é? Quando você quer identificar uma pessoa que tem um homônimo, que é um nome igual ao seu. Imagina uma mãe que tem 3 filhos com exatamente o mesmo nome. É inviável. Pois é. Então, olha, a Marcela está falando, eu tinha 3 pacientes irmãs com nomes iguais, só mudava uma vogal. Mudou tudo. Né? Muda tudo. Então, tem que ter um diferencial. Né? Sempre vai ter. Marjo, no meu caso, 3 ela disse que iguais. não são 3 iguais. É porque aqui no Nordeste tem famílias que realmente, assim, até, às vezes até por conta da precariedade de instrução mesmo, aí coloca tudo o mesmo nome porque fica mais fácil. Né? Eu não sei se esse é o caso, mas tem situações assim, de gente do interior, assim, muito simples e tal, tem muitos filhos, e aí, não, tudo é Maria, só Maria, mas é Maria de quê? Não, Maria, só Maria. Então, eu acho que talvez seja um caso desse que ela está falando, mas não sei também se isso é legal. Eu nunca vi, mas se existe, é um caso a se pensar. Realmente. Ela está dizendo que foi registrado sem nenhum diferencial, enfim, né? Erro de quem registrou, né? Eu acho. Com certeza, né? Se é a filiação da mesma mãe e tem um nome exatamente igual, sem mudar nenhuma letra, é interessante isso, né? Mas, enfim, pode acontecer. É lógico que essas 3 irmãs, elas vão ter muita identidade, elas vão ter muitas características em comum, com certeza que sim, são as mesmas letras, mas mesmo assim, uma vai tender a usar mais uma letra, a outra vai tender a usar mais outra. Por quê? A nossa vida tem ciclos, e dependendo do ciclo que a gente está vivendo, nós vamos estar usando determinadas características, determinadas habilidades do nome. Uhum.
Então, vamos supor que você... Por exemplo, você que é professora de canto, não é? De música e Sim, também. de inglês, e é escritora, uma série de coisas. Vai ter algum momento na sua vida que você vai perceber que você vai ter mais aluno de canto do que de inglês. Vai fortalecer mais uma área do que a outra. Porque a tua energia vai estar mais voltada para aquilo. Vai ter momentos que você vai ter muito mais encomenda de amigurumi do que você vai ter tempo para escrever outro livro. Então, isso também vai trazendo essa habilidade de estar usando a característica de cada letra. Sim. Percebe? Porque nós não temos a nossa vida não é uma constante. São ciclos, tem altos, tem baixos, tem momentos que nós estamos mais focados numa determinada energia, mesmo que seja de uma forma inconsciente, e vai ter momentos que a gente vai estar trabalhando com outra frequência, mesmo que seja de uma forma inconsciente. Quando temos consciência disso, fica muito mais fácil a gente administrar essas energias. Né? Verdade. A Ana está perguntando se usa o nome completo. Nós usamos na análise do nome, na numerologia, o nome completo, como foi registrado no cartório. Tá? E não usamos júnior, neto, sobrinho, não existem títulos, não existe isso, a gente não analisa. Vamos supor, José Paulo dos Santos Neto. Você vai analisar José Paulo dos Santos, ponto, para fazer o mapa numerológico. Para fazer análise do nome, você vai incluir o neto. Tá? Que interessante. Pois é. Lourdes, deixa eu fazer também agora eu vou puxar um pouquinho para minha brasa. E você acha assim, a gente falou tanto de nomes, de características, de potencialidades. Na sua opinião, de estudiosa, né? Quais valores você acha que uma boneca ganha tendo um nome? Bateu, você mesma já respondeu. Identidade, afetividade, personalidade, conexão com aquela pessoa que se encantou com aquela boneca. Ou que no momento que viu a boneca estava querendo dar de presente para alguém, conectou com aquela pessoa para quem ela vai dar aquela boneca. Né? Então, é muito interessante como o nome vai trazer uma personalidade que vai conectar com aquela pessoa que vai receber aquela boneca, ou comprar, ou encomendar, enfim. Muito interessante, né? E é engraçado você falar isso, porque depois que eu comecei a usar a questão dos nomes e mostrar justamente essa afetividade envolvida, né? Hoje, quando chega encomenda para mim, hoje mesmo, hoje, chegou uma encomenda na hora do almoço, em que a cliente mandou primeiro a foto da pessoa que ela quer que eu faça. E da calopsita dela também. Porque aí ela quer fazer os dois para ela colocar no quarto. Então, ela pegou o bichinho que é afetivo para a menina, que ela quer dar o presente, e ela própria. Né? Então, foi bem interessante isso, porque eu nunca tinha recebido até então, primeiro a foto da pessoa e do seu bichinho. A pessoa fala assim, não, eu tenho um presente para dar para tal pessoa e tal. Aí eu vou dando as dicas, né? Olha, você pode fazer uma boneca assim, sabe? E depois a pessoa até me manda a foto para poder eu ter uma noção. Dessa não, ela já mandou a foto dizendo assim, olha, eu quero uma boneca para ela, mas dela, né? Então, já é aquilo que a gente tinha conversado, né? De ir um pouco além. Em vez de fazer só as bonecas representando uma energia, fazer as bonecas das pessoas mesmo, porque é uma representatividade delas através da boneca, né? É muito bacana isso, é muito bacana, porque é uma conexão muito mais poderosa, muito mais forte. A identificação com aquela boneca vai ser muito maior. É a representação da própria personalidade dela, uma identificação muito grande. Verdade. Né?
Verdade, é isso aí. O Uma povo tá coisinha ligado aqui. aqui nos nomes. É A Flaviana tinha uma amiga maravilhoso. chamada Zélia, os seus irmãos usavam nomes com as mesmas letras. Elzaziel, Elias, Azeli. Olha que fantástico. Não é? É o Uma Z família, forte aí, né? olha, todo mundo tem A, todo mundo tem L, todo mundo tem I, todo mundo. Não, porque na realidade eles fizeram anagramas do mesmo nome, né? O anagrama, para quem não sabe, né? Porque assim, como eu sou professora de matemática também, entre as minhas muitas habilidades. Então, estuda muito isso. Os anagramas são você trocar as letras de posição e formar outra palavra, né? Então, aí, no caso que eu estou vendo, são as mesmas letras, né? Só que ela é um anagrama. Ela pegou... Haja criatividade matemática mesmo, a pessoa. Olha que interessante. A família inteira tem muita criatividade, capacidade de ação, liderança, que é da letra A, o L é a busca do conhecimento, cada um dentro da sua área, cada um dentro do seu interesse, é um gosto por viagens muito grande, eles devem gostar de. Se não viaja para muito longe, só de mudar de ambiente já observa tudo, cresce, enriquece muito com as viagens, com as saída do seu ambiente natural, né? Muita intuição. Então, deve ser uma família muito animada, muito criativa, Como festiva. diz Marcelo, faltou o Daime para poder ficar completo os anagramas. Quem sabe no próximo, né? No próximo vídeo. É muito interessante isso, gente. É engraçado, né? Eu acho que o Nordeste tem uma coisa assim de alterarem muito, ou juntar, né, uma parte do nome da mãe com uma parte do nome do pai e fazer o nome da criança. Então tem muita coisa assim que surgem nomes, né, inéditos, muito diferentes, né? É bastante interessante isso, é bem legal. Muito bom. Gente, e aí, mais perguntas? Tem gente Vocês querem fazer também que algumas pergunta, perguntas, né? aproveita, porque nós estamos fazendo já 1 hora de Pois live daqui a pouco. é isso que eu tô A vendo. gente Gente, se tiver alguma pergunta, deixa enquanto vocês pensam, eu vou mostrar alguns dos meus trabalhos, tá? Mais recentes. Inclusive, essa maravilhosa chama-se Gabi, em homenagem ao anjo Gabriel. Ela é a minha anjinha para o Natal. Ela é toda pensada em detalhes, inspirada num projeto que foi da minha professora, Mariana Fontoura. linda, E, linda, linda. e, Amei. E é e tem, interessante, porque é um anjo que não tem asas. é um anjo que leva a estrela de Belém, porque o anjo Gabriel foi quem anunciou, né, aos reis magos a vinda de Jesus. E eles Mas foram seguindo a estrela. linda, bem Então ela diferente. leva uma história junto com o nome, ela não tem as asas. Eu vou fazer outros anjos que têm as asas, mas essa especificamente não tem, ela tem a estrela, porque ela representa o anjo Gabriel. Linda, 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 bem diferente. Bem diferente. Pois é. E aí eu tenho também uma coleçãozinha aqui das pequenininhas bombonzinhas, que elas são, Ai, que elas delícia. são inspiradas, na verdade, as cores, elas são inspiradas num país que tem doces característicos. Essa aqui, por exemplo, é italiana. Ai, eu Ela é já ia falar mais Antonella. essa da Itália. Essa é a Antonella. E tem a francesinha Anne-Marie, Ai, que chique. a alemãzinha Muito Helga, charmosa. a Olha, alemãzinha Helga, que pode ser alemã ou belga também, porque as cores são as mesmas, né? Tem o chocolate belga e tal. E tem a brasileirinha Maria, que não podia deixar de ter, né? Então lindas. eu sempre eu gosto de colocar nas minhas bonecas, além da afetividade muito grande, como você já sabe, né, Lourdes, e quem me conhece sabe, mas um propósito. Sabe? Porque às vezes as pessoas me pedem para fazer um bichinho. Eu tenho bichinhos que eu já fiz e faço ainda por encomenda e tal, mas o meu grande
digamos, diferencial não, mas a minha grande motivação é dar um propósito às bonecas, né? Então, aqui, por exemplo, que uma cliente comprou, ela amava doces franceses. Então, ela comprou a francesinha justamente porque ela amava doces franceses. Então, lembrava, remetia a essa memória afetiva, gustativa afetiva, né? Dos doces. Né? Eu não sei exatamente qual era a história. E a boquinha, estão perguntando da boquinha. Vou falar da boquinha. Isso é uma grande. Todo mundo que vê as bonecas sem boquinha fala assim: cadê a boquinha? Né? Na realidade, tem um motivo para as bonecas não terem bocas. Claro que, por exemplo, a Kim tem boca, o Zequinha tem boca, porque são personagens de livro. E quando o cliente quer que tenha boca, eu coloco boca. Mas, em geral, eu não coloco boca. Porque uma boneca sem boca, ela representa qualquer sentimento que você tenha naquele momento que você olha para ela. Avalie você ter uma boneca sorrindo o tempo inteiro e você não estar bem naquele dia. Interessante. Dá vontade de dizer, tá rindo de quê? Interessante. Né? Bem pensado. Então, e na realidade, quando você, principalmente para uma criança, quando você dá uma boneca sem boca, ela visualiza qual é o sentimento que a boneca está passando para ela naquele momento dela, vivente. Então, se ela está alegre, ela imagina um sorriso na boneca. Se ela não está muito alegre, ela está triste, ela imagina que a boneca está ali solidária com ela. Então, essa cria uma conectividade ainda maior do que você já predeterminar qual é o sentimento que a boneca está querendo passar para você. Muito, muito interessante. Que sacada maravilhosa. Nossa, eu nunca tinha pensado nisso. Engraçado, porque poucas vezes eu vi bonecas sem boca. E quando eu vi a boneca sem boca, eu fiquei pensando, por que não pôs a boca na boneca? Pois é. Ai, gente, então, a Celina está falando que o sorriso seria uma motivação, mas isso depende de cada um, né? Então, a liberdade que dá a boneca sem boca, não é que ela é muda, ao contrário, ela fala com o coração. Ela não fala com sentimento no momento que a pessoa está chorando. Né? Exatamente, então ela fala com o coração. Tanto que as tildas, aqui atrás de mim tem uma, aqui em cima, deixa eu pegar ela para vocês verem. Foi as minhas primeiras bonecas, só que essas são em tricô que eu fiz, que eu era apaixonada. As tildas, elas foram desenvolvidas por uma designer norueguesa e originalmente, elas não têm boca exatamente por isso, porque ela diz que elas falam com o coração. E elas têm esse estilo meio naif, né? Que é aquela coisa, o olhinho bem pequenininho, as perninhas bem compridas. E ela explicou isso, que elas falam com o coração. Então, porque às vezes as palavras, né? Às vezes você está, ainda mais ser humano, né? Ele esconde muito o que está sentindo. Às vezes você está sorrindo, mas não está querendo sorrir, né? Então, aquele sorriso. Tá séria, mas você está morrendo de rir por dentro, mas tá sério, porque o ambiente pede, né? Então, fala com o coração, as bonecas. Muito bacana. Márcia, vamos ficar por aqui, querida. Já deu 1h06, daqui a pouquinho. Mas assim, gente, muito obrigada. Lourdes, principalmente, obrigada por essa oportunidade, que foi maravilhoso conhecer você através dessa mentoria. Tenho certeza que vamos continuar nos comunicando e nos relacionando durante muito tempo. Eu agradeço por você ter aceitado essa live, né? Essa coisa tão espontânea que surgiu. Um papo maravilhoso, um assunto maravilhoso desse. E queria convidar todos, tá? Para conhecer meu trabalho no @biluatelier, Bilu com 2 L's, tá? Eu esqueci de deixar fixado aqui, mas pode chegar lá, Bilu com 2 L's, BILLU Atelier, que vocês vão lá encontrar as bonecas. E eu aceito projetos também, quiser
conversar comigo sobre um projeto específico, eu aceito. Olha que tá bom? Muito obrigada. Genial, gente. Que coisa linda, quanta criatividade, que delícia. Que delícia. E eu convido vocês que ainda não deram um pulinho lá na minha bio, para clicar na bio e conhecer meu canal do YouTube, conhecer melhor outros projetos que eu tenho, meu site. E quem gostou da live, tem interesse tanto de participar no futuro de um workshop, como de adquirir o livro, tem tudo lá na bio também. Tá bom, minha gente? Gratidão pela presença de vocês. Obrigada. E até uma próxima oportunidade, com a graça de Deus. Beijos. Tchau, tchau. Beijo.